Marisa, Fátima, Raquel. Então, podemos? Sim. Vamos fazer a leitura da página. Boa tarde a todos. Boa tarde. A página para a harmonização do nosso estudo está no livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. É a mensagem de número 102, Nós e César. Tem uma anotação no Evangelho de Marcos, quando Jesus responde aos fariseus. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É capítulo 12, versículo 17 do Evangelho de Marcos. E Emmanuel vai fazer o seguinte comentário: em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com os seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erro nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos injustos? Recorda, se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não deis a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Queremos, nesse momento, unir nossos sentimentos, nossas vibrações de afeto, nosso desejo de aprender, agradecendo ao bom amigo Jesus, nosso irmão mais velho, por mais essa oportunidade de refletirmos sobre os seus ensinamentos e dizer da nossa vontade de aprendermos cada vez mais, com bastante atenção, para nos apresentarmos
com o espírito de serviço, como seu irmão, nessa caminhada, aprendendo cada dia mais e colocando em prática na nossa vida de relação. Que seja uma tarde bastante proveitosa nesse aconchego do nosso grupo, nesse convívio harmonioso, embora distantes fisicamente, unidos por laços espirituais, que a cada dia nós fortalecemos mais e mais. E assim, alegres por mais um momento de estudo, por mais um momento de encontro, por mais uma oportunidade de reflexão, nos oferecendo para irradiarmos vibrações curadoras que sejam levadas a todos que necessitem para o restabelecimento do seu corpo físico e para fortalecimento do ânimo espiritual. Graças nós damos a Deus nosso Pai, agradecidos a Jesus e aos amigos espirituais que nos acolhem nesse momento, nos intuindo para o bom entendimento. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Queridos, vamos dar continuidade hoje, é o último item do nosso capítulo 11, que tem o título Amar o Próximo como a si mesmo. O item de hoje é o item 15, está dentro das instruções dos Espíritos, é uma mensagem trazida por Lamé, em Paris, 1862, mas tem um questionamento antes da mensagem. E nós vamos só relembrar que todo esse capítulo está baseado, tem como sustentação nessa lei de amor a passagem que está registrada em Mateus, também em Lucas, quando Jesus é questionado pelos fariseus nessa tentativa de vê-lo cair em alguma cilada, que os fariseus perguntam qual era o mandamento maior da lei, e que Jesus realmente, serenamente, diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, que esse era o maior, é o maior mandamento, mas seguido logo de amarás o teu próximo como a ti mesmo. E fazendo aos outros tudo o que queremos que nos seja feito, que é nisto que consiste a lei e os profetas. Lucas também anota no evangelho dele a mesma ideia de tratar todos os homens como quereríamos que fôssemos tratados. Essa é a base que dá sustentação a todo esse capítulo. Nós vimos, quinta-feira passada, caridade para com os criminosos. E hoje, a questão: deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, então, não obstante o segundo arriscar-se para o salvar, deve o segundo
arriscar-se para o salvar? Vamos ver. Questão muito grave esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral. Isso é o Lamennais dizendo, o meu, dele, adiantamento moral. Pois o de que se trata é de saber se se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade. Há um malfeitor, em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai, com efeito, que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, o que, antes, este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos, então, ó homens, lançai-vos, todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o à sua condenação. E talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. Então, sirvamos em qualquer parte de boa vontade, porque estamos servindo ao Senhor, não às criaturas. Isso está em Fonte Viva. Então, grandes ensinamentos, questionamentos, Lamennais traz aqui para nós, para fechar esse capítulo, amar o próximo como a si mesmo. Vamos começar a nossa reflexão respondendo a nós mesmos, intimamente, como é bonito dizer, na acústica de nossa alma. Não precisa ninguém responder publicamente. A resposta não é para ser pública. Mas começar a nossa reflexão respondendo a nós mesmos a seguinte questão: Jesus é nosso modelo e guia? Jesus é nosso modelo e guia? Quando o fariseu, lá para tentar Jesus, perguntou sobre o mandamento maior, e Jesus respondeu que assim amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, disse que esse é o mandamento maior, é o primeiro, e que em seguida ele diz o segundo, e diz que é também semelhante ao primeiro.
que é amarás o teu próximo como a ti mesmo, e que tanto acabamos de ver, tanto Mateus quanto Lucas, nos seus evangelhos, anotam essa recomendação de fazer ao outro o que queremos que os outros nos façam. São reflexões para o nosso questionamento, se Jesus é nosso modelo e guia. E Kardec, nesse capítulo, ele segue selecionando outra passagem que ele traz para nós, que também está em Mateus, no capítulo 18, itens 23 a 25, que é sobre o rei. Nós vamos só relembrar, que é sobre o rei que perdoa a dívida de um de seus servidores. Tão logo esse servidor é perdoado, ele vai com muito rigor cobrar a dívida de um companheiro que tinha uma dívida para com ele. E aí o rei toma conhecimento disso, chama aquele servidor de volta, manda prender até que ele pague tudo o que ele deve. E ensina naquela passagem: você não devia ter feito com aquele outro o que eu fiz com você? Ele tinha sido perdoado da dívida. O rei tinha sido complacente lá e tinha perdoado a dívida. E ele pergunta lá para aquele que ele chamou depois mau servidor, né? Depois, logo no item seguinte, com o título Dai a César o que é de César, esse ensinamento, de novo, é reforçado quando Kardec, ao analisar a passagem, diz que devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. E destaca que Jesus condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem. Nós já passamos por isso, nós já vimos também essa passagem. Só relembrando. Tem umas mensagens entrando aqui, eu tirei disso, deixei caladinho. Só relembrando, para analisar. Então, Jesus condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem. Ele prescreve o respeito, está lá quando nós estudamos exatamente dessa forma, eu estou revendo aqui. Prescreve o respeito aos direitos de cada um. Ele não diz que se César estivesse usurpando você, que era para você não pagar aqueles tributos, aqueles impostos altíssimos. Porque César, olha, está lesando você, está usurpando você. Ele não faz, Jesus não faz esse tipo de julgamento, ele não dá essa orientação. Ele diz, dai a César o que é de César. A lição pode até passar para nós no sentido de se coloca no lugar de César. Você vai querer receber os tributos, mas aí você vai querer receber o que lhe era devido? Sim, mas ao se colocar no lugar de César, você pode, aí sim, isso sim, não usurpar aquele que deverá pagar. Você já sabe agora como é ser explorado. Então, se você se coloca lá no lugar do outro, que tem aquele poder de decidir determinado valor, você decide não prejudicar o seu próximo. Mas, se é para ser pago, não importa o valor, é para você respeitar, porque Jesus prescreve o respeito aos direitos de cada um.
Então, nós não vamos entrar aqui no mérito de que César estava explorando, usurpando ou não, mas era um direito que ele tinha de cobrar e o dever nosso de pagar. É essa lição que precisa ser refletida. Então, nós podemos, nesse sentido, se eu tivesse lá, eu cobraria menos, o valor ia ser menor. Ótimo, beleza. Porque se você não quer ser explorado, você não vai explorar o outro. Ótimo. Só que você não tem o poder de decidir pelo outro. Ninguém. Você tem o poder de decidir por você. É você quem decide, é você quem escolhe. E a orientação de Jesus é exatamente essa. Escolha o que você gostaria que lhe fizesse. Ou seja, o que Jesus quer dizer com isso? Escolha o respeito, escolha o entendimento, escolha a indulgência, escolha o perdão, mesmo que o outro ainda esteja fazendo escolhas diferentes da sua. É por aí que nós vamos chegar na questão de expor a vida por um malfeitor. Olha os passinhos. O caminho é longo. E nós vamos seguindo o capítulo com as instruções dos espíritos, que começamos já algumas semanas atrás, sobre a lei de amor. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana. Mas esses efeitos, eles só aparecem, eles só virão, só vão aparecer depois da realização de uma longa e desafiadora, para não chamarmos difícil, uma longa e desafiadora tarefa de renovação espiritual. Cada um trabalhando a si próprio, a si mesmo, para fazer desaparecer da face da terra o egoísmo, porque também já vimos que o egoísmo é filho do orgulho. E como ele é filho do orgulho, esse egoísmo, ele é o causador de muitas misérias, de muitas explorações, tantas desigualdades, né, que não dá nem para enumerar, tanta indiferença. Então, para vencer tudo isso, passar por essa tarefa, percorrer esse caminho, isso tudo leva tempo. E nós precisamos de alguns recursos, desenvolver em nós alguns sentimentos que são necessários para esse caminhar, que, por exemplo, também já vimos a fé e a caridade, precisamos dela, porque fé, nós já vimos, é boa vontade para diminuir as sombras, as dores do nosso semelhante. Porque fé, como certeza de que somos todos irmãos, é essa boa vontade e essa certeza de sermos todos irmãos. Essa ilusão, extrair de nós essa ilusão de que podemos crescer espiritualmente sozinhos. Pode não, porque ao mesmo tempo que nós encontramos e gostamos de encontrar amigos visíveis,
e invisíveis que nos estimulam o crescimento, que iluminam o nosso caminho, que sustentam nossos passos ainda tão vacilantes. Nós somos chamados ao serviço para o bem de todos. Então, ao mesmo tempo que estamos sendo amparados, nós somos chamados para amparar. Estamos sempre sendo chamados para conviver com os nossos semelhantes, para sair em socorro daqueles que ficaram na retaguarda. Então, esse movimento, claro que não podemos olhar para frente e para trás ao mesmo tempo, mas da mesma forma que nossas mãos se estendem pedindo socorro aos que vão à nossa frente, nós podemos estender as nossas mãos também, a outra mão disponível, disponibilizar para os que ficaram na retaguarda. E é essa corrente de força que nos conduzirá nessa evolução, que não é nunca sozinha. Por isso que a caridade, que caminha de mãos dadas com a fé nesse sentido de boa vontade, de socorrer, de diminuir as sombras que envolvem os nossos irmãos, os nossos semelhantes, essa certeza que a caridade e a fé caminham de mãos dadas. E nós vimos, portanto, nessa reflexão até aqui, repetindo apenas para maior fixação dos ensinamentos, que é uma sequência lógica. Às vezes, nós nos debruçamos no estudo do Evangelho, mas esquecemos que é passo a passo, tem uma lógica, não conseguimos desenvolver alguns sentimentos se não construímos antes algum outro, não fizemos algum movimento para essa construção, porque você não consegue colocar o telhado de uma casa sem as paredes, e se não consegue colocar as paredes sem o alicerce, então é passo a passo, e aí vai repetindo. E esses tijolinhos, nós falamos já outros dias aí, que somos nós que carregamos. Esse material não é igual, nós fazemos que contrata lá um caminhão, no caso aqui, contrata um barco, traz tudo aqui. Não, essa construção é feita por nós mesmos, né? Então, essa reflexão, essa repetição das ideias para irmos fixando os ensinamentos dentro dessa sequência lógica, nesse crescer, passo a passo, e que nem é ainda crescimento espiritual, é crescimento apenas do entendimento. É passo a passo para entender os ensinamentos. Não nos iludamos pensando que já estamos nesse crescimento espiritual, mas é nessa ainda na vivência, não conseguimos vivenciar ainda esses ensinamentos. Então, é o entendimento que vai chegando pouco a pouco, e é fundamental para respondermos à questão inicial. Jesus é mesmo nosso modelo e nosso guia? Modelo no sentido de ser aquele padrão que vai ser copiado, que vai ser reproduzido, que vai fazer igual, que é a referência para nós, que é o meu gabarito, é a minha medida. É esse, Jesus é esse modelo. Jesus é o nosso guia, aquele que conhece o caminho, que já foi antes, que já viveu antes, que conhece cada passo, cada obstáculo,
desse caminho, por isso que tem competência para nos conduzir, mas é Ele o nosso guia. Quando Ele está apontando ali os passos onde podemos colocar nossos pés, nós nos entregamos verdadeiramente em confiança, vamos nos aventurando para darmos os nossos próprios passos, né? Para irmos agora, depois de todas essas considerações, para a pergunta do item de hoje especificamente, deve-se expor a vida por um malfeitor? Da mesma forma da pergunta inicial, se Jesus é nosso modelo e guia, nós vamos trazer essa pergunta de novo. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Mas, a exemplo da primeira questão, cada um vai responder para si próprio, se sim ou se não. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Só lembrando que entre sim e não há uma infinidade de possibilidades. No estágio de caminhada que nós já estamos, não podemos mais ficar apenas entre o sim e o não. Há essa infinidade de possibilidades onde cada um de nós pode se colocar. Agora, as reflexões, daqui a pouco nós vamos trocar, porque precisa ser muito rica. Essa troca precisa ser muito rica. E pensar um pouco também no mundo que nós estamos vivendo atualmente, principalmente nessa pandemia, tanta polarização, deve, não deve, usa máscara, tem vacina, vai ter vacina, vai ser para o mais velho, vai ser para o da saúde, vai ser para isso, para aquele. Fique em casa, não fique em casa, eu estou com saudade, eu estou querendo ir para a rua, todo esse questionamento, o shopping abriu, eu quero comprar, eu estou precisando, eu estou querendo, é um eu preciso, sem nem refletir realmente, precisa para quê? Para fazer o quê? Vai ser mais um, eu já tenho. Não refletimos. Muitos de nós escolhemos a repetição dos padrões já estabelecidos. Então, as crises estão aí, os desregramentos, né, do mundo material também estão aí, a ambição que predomina, a busca pela aparência, eu preciso aparentar que eu sou jovem, que eu sou bonita, que eu tenho um corpo malhado, que eu sou amada, que eu sou feliz. É uma porção de preciso de aparência. Não importa o preço a pagar. Precisamos ver isso para nos colocarmos como refletindo sobre essa resposta. Porque quem de fato é criminoso? No item anterior, caridade para com os criminosos, nós refletimos sobre criminosos, sobre desgraçados, que Isabel de França trouxe o texto para nós, né? Então, eu preciso disso tudo, não importa o preço a pagar.
quem eu tiro da minha frente, quem estiver me contrariando. Então, isso por si só já me torna desgraçada e criminosa, de certa forma, porque eu vou desrespeitando as leis divinas, de acordo com o que nós vimos quinta-feira passada. Então, esse ser egoísta, ambicioso, que só pensa em si mesmo, indiferente às dores e aos sofrimentos alheios, incapaz de um gesto de bondade. É irritadiço se alguém pensa, age e interfere nos seus objetivos. Bondade, isso já é muito. Se quer um gesto de gentileza, sem a prática, sem o uso da caridade material, muito menos a verdadeira caridade, que no mínimo, é o socorro da prece, que Isabel, de França, traz para nós no item 14, que tem o título Caridade para com os criminosos. Então, no mínimo, o socorro da prece, que muitas das vezes não temos tempo de fazer, porque estamos cuidando de nós e dos nossos interesses. E é nessa sociedade onde vemos além de nós mesmos, onde matamos antes para examinar depois. Está sendo assim. Geralmente, a gente resolve na violência e depois a gente vê. Então, se não somos nós exatamente fazendo essa morte, causando esse corte na existência de um outro ser, mas já refletimos que matamos sentimentos, matamos esperanças, matamos afetos, matamos alegrias, em função dessa busca desenfreada pela conquista de prazeres imediatos e materiais, né, por essa ambição. Então, vivemos atormentados pelo medo, pela insegurança, carregamos uma angústia dentro de nós. E como vamos acudir a alguém? Se mais estamos necessitados de socorro. Como? Quantas vezes vamos repetir a parábola do bom samaritano? Quantas vezes vamos refletir nessa passagem, nessa parábola, e vamos encontrar nela ricos ensinamentos lindos, nos emocionamos. Ai, que bonito! Tem vários ângulos para serem avaliados, analisados. E aí, nós nos encantamos de novo com aquela parábola, com aquele ensinamento, ficamos sensibilizados, mas fechamos o livro, fechamos a porta da casa, travamos a porta do carro, calamos a voz do coração. Está aqui Lamennais falando. Na voz do coração que vos diz, pode salvá-lo? Salva-o. Mas nós calamos essa voz, abafamos essa voz que grita, você pode já. Repetir é cansativo, mas para criar vida renovada é preciso repetir, repetir.
Por isso, a riqueza do Evangelho. Ele é todo entrecortado, ele é todo interligado, ele se completa. Quando nós pensamos estudar um capítulo, um item, ele está todo interligado nessa necessidade que nós temos de repetir para melhor fixar. E aí, se falamos de novo na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita, com tanto conhecimento, não se sensibilizaram, passaram, deixaram lá caído aquele corpo. Foi o samaritano que, movido de piedade, reconhecendo um irmão naquele corpo estendido, lá, caído no chão, ele não perguntou quem era aquele homem, ele não perguntou que raça tinha, de onde ele vinha, para onde que ele ia, nada, ele não viu absolutamente nada, a não ser as feridas e a necessidade de socorro para aquele homem. Simplesmente, movido pela piedade, ele cuidou, ele retirou aquele homem dali, ele levou para um lugar seguro para dar um atendimento devido, ele se responsabilizou pelas despesas, pelo custo. E mais ainda, que às vezes a gente lê a parábola, passa rápido, ele diz que vai voltar para vê-lo. E ele não cobra nada. Ele simplesmente, ele faz. Simplesmente socorre. O ensinamento é claro. Muito claro. Não deixa dúvidas para o entendimento. Para crescermos e para nos iluminarmos espiritualmente, é o amor ao próximo, o sublime, o divino recurso. Mas não é sabendo fazer essa prova oralmente, fazer a prova por escrito. Essa prova é prática. Essa prova, numa comparação muito grosseira, mas compreensível, ela é como habilitação para motorista. Eu sei toda a sinalização de trânsito, eu conheço toda a legislação, eu conheço tudo sobre o carro, onde liga, onde desliga, onde dá seta, onde coloca luz alta, onde isso, onde abre, sei tudo, sei tudo. Mas para ganhar aquele documento ali que vai permitir, vai me habilitar, vai me dar o direito de conduzir um veículo, eu preciso entrar no veículo e dirigir, e manobrar. Quer dizer, se eu não paguei pela habilitação, eu tenho que fazer isso tudo. Então, é a prática. Então, não adianta. Essa prova da vida aqui, essa prova sobre a caridade, essa prova sobre o amar o próximo como a si mesmo, é parecido com essa habilitação. Eu preciso de uma prova prática. É no dia a dia, é na minha vida de relação, na família consanguínea, é no vizinho, é na padaria, é no açougue, é no mercado, é no trânsito, é no ambiente profissional, é no ambiente da casa espírita.
espírita, porque muitas vezes nos iludimos que entramos lá e somos todos maravilhosamente harmônicos, amigos, mas não é assim, porque lá também é uma relação familiar, e família é trabalhar o diferente, porque somos cada um uma identidade única. Então, é todos os dias, em todos os nossos momentos, em toda a nossa vida de relação. É essa a prova. E aí, Jesus, modelo e guia, nos deixou esse ensinamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E toda a evolução, todo o crescimento espiritual, toda a nossa iluminação passa pelo amar o próximo como a si mesmo. Para ir caminhando aí para a troca, nós vamos trazer 2 exemplos que nós chamamos de criminosos, porque criminosos, nós já vimos, é todo aquele que não cumpre a lei divina. E que muitas vezes coisas que para os homens não é sequer crime na lei humana, mas diante da lei divina é. Então, no livro Paulo e Estevão, o apedrejamento era permitido. E Paulo condena Estevão ao apedrejamento, porque ele estava contrariando a lei mosaica. E a passagem é linda. Ele já todo ferido, e ele encontra Abigail, e Abigail diz para ele, Gesiel, né, que estava com o nome de Estevão, quando ela reencontra, ela diz que era Gesiel, porque era esse o nome, ela não sabia de todo o trajeto que ele tinha feito, e porque naquele momento ele se chamava Estevão, e ele diz, ela diz que ele é o noivo, justo autor. E Estevão, sem ódio, diz, Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom, nessa época ele era Saulo ainda, né? Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. É assim de uma emoção, de um sentimento. E não devemos nos entristecer se, como dissemos, na acústica da nossa alma, lá no nosso íntimo, nós respondemos para nós mesmos que ainda não conseguimos expor a própria vida por um malfeitor. Não vamos ficar tristes. Todos nós
vamos caminhar para esse momento, sem ódio, sem rancor, sem mágoa. Pode não ser agora, pode demorar. Se nós nos apressarmos um pouquinho, com esse fervor do qual Estevão está falando, podemos apressar um pouco mais. E depois, o próprio Saulo é perdoado, é convidado a percorrer e a servir a Jesus. E fez com todo fervor. Então, é para dizer que Jesus também espera por nós. E por mais ainda que sejamos desgraçados, que estejamos descumprindo a lei divina, não exatamente mais como criminosos, mas descumpridores da lei, nós vamos chegar nesse estágio de entrega, de fervor, de perdão, de respeito, essa verdadeira fraternidade, de ver cada um como nosso irmão, com as suas dificuldades, com as suas fragilidades, reconhecendo que também nós somos frágeis, que também nós enfrentamos muitos obstáculos, lutamos por muitas coisas que não vão nos conduzir ao crescimento espiritual. E, para finalizar, um outro exemplo que também é comovente, no livro Renúncia, Alcione. Alcione, os pais foram separados por uma trama terrível. Os pais eram Madalena e Cirilo, numa trama planejada por Susana e por um outro primo, tecem lá uma trama que faz com que Cirilo acredite que Madalena havia morrido, e a história passa, Alcione cresce, e em um determinado momento se reencontram numa condição de Alcione servindo na casa do próprio pai, ela como trabalhando em serviços domésticos, auxiliando, e descobrindo aquela trama, e ela protege a todos, ela não desvenda aquela trama, ela não diz que ela é filha do Cirilo, ela continua trabalhando, servindo, até que depois tudo é descoberto, e a grandeza da alma, quando ela diz que ela ficou atrapalhada, quando o pai perguntou o nome, ela omitiu o nome dela de família, porque senão ficaria visível. Ela já era muito parecida com a mãe dela, e o Cirilo até a encontra a partir daí, que eram muito fisicamente muito parecidas, e ela perdoa todo mundo, continua cuidando,
A Susana enlouquece de dor depois de tudo descoberto e pela culpa, e ela simplesmente compreende a todos e dá o seu perdão e cuida até o final. Ao momento que o Cirilo, tão revoltado com a Susana, tem ímpetos de matá-la, de matar a Susana. E a própria Alcione mostra para ele que aquela ideia de vingança, ela tenta trazer na hora que ele vai mesmo partir. Susana pedindo perdão a ele, que se ele perdoar, ela vai ter forças para se transformar, mas ele não está aguentando, ele pega um punhal e vai ameaçador para cima da Susana, mas é Alcione que evoca. E Jesus, meu Pai. Apesar de tudo que tinha passado, apesar de tudo que tinha visto a própria mãe dela passar, todo o sofrimento da mãe, aquele amor que ela carregava, aquela saudade intensa, e ela se coloca, e ela diz, e é muito bonito quando ela diz: será que nós viemos? Será que Jesus peregrinou pela terra somente para que o admirássemos? E é com esse questionamento: será que Jesus peregrinou pela terra somente para que o admirássemos? Então, fica para cada um de nós, nessa tarde, a pergunta: Jesus é mesmo nosso modelo e nosso guia? Passo para vocês. Muito bom, Raquel. Inspirador. E até o momento ninguém levantou a mãozinha. Então, eu vou me arvorar aqui em ser o primeiro a trocar com você e com todos os outros. Interessante, né? Como nós entendemos a importância do estudo, não da leitura e do estudo, né? Nós sabemos que aprendemos pela fixação das ideias. E o que acontece com isso? Uma leitura é uma leitura, ela acaba ficando superficial, o cérebro, o próprio espírito, a alma, não absorveria como poderia fazer. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes eu gostaria de fazer algumas colocações dentro de todo esse contexto que você nos colocou. Eu fiz aqui umas anotações e estava analisando junto com a sua linha de raciocínio. Eu sempre faço uma leitura muito... Eu não sou polianesco, não. Aquela história de Poliana, que viu o mundo cor-de-rosa, isso não cabe para nós, né? Não somos mais crianças. Mas, dependendo da forma como você observa a vida e, hoje, mais do que nunca, o desenrolar dos fatos que nós estamos vivenciando... Oi, Camila! Diariamente, já vivíamos uma sociedade um pouco conturbada, né? Pelas diferenças sociais, econômicas, políticas, tudo bem, faz parte desse cenário de crescimento, né? Nós estamos aqui por algum propósito. Mas hoje a gente percebe que o ser humano está vivendo momentos de catarse. São catarses individuais, catarses coletivas, catarses nacionais, e é o globo que está purgando, né, as suas vicissitudes. Então, dentro dessa linha de raciocínio, sem fugir de Lamennais, eu estava analisando o seguinte, que hoje, mais do que nunca,
O homem, talvez, eu vou além de uma leitura dentro desse contexto do negativismo, da negatividade. Nós estamos percebendo que os atavismos estão gritando a cada dia. Você soltou, né, veículo e fez uma alusão, né, a essa construção íntima e constante do ser humano em rumo à sua evolução moral, espiritual. Tem até 2 casos que eu vou contar rapidinho aqui para não tomar o tempo de vocês. Mas eu tenho a sensação de que a humanidade hoje, que tem a ver com veículo, por conta até desses 2 casos, está extravasando todos os seus atavismos, todas as suas vicissitudes que até então, não havendo até então oportunidade de extravasar esse lado instintivo, porque aí eu tracei uma relação entre o atavismo e o instinto de conservação, o instinto de preservação do homem. Porque, no fundo, é óbvio que todo ser humano deseja ser feliz. Deseja viver numa família harmoniosa, feliz, compreensiva, né, Camila? É desejo inerente da alma do ser humano, do coração do ser humano. Mas, frente a toda essa história, né, construída nesses poucos meses em cima da pandemia, nós estamos percebendo que o lado mais negro do ser humano está sendo aflorado. E aí, hoje de manhã, eu tive com uma amiga minha, fisioterapeuta, e ela disse que esses dias esteve na Gávea e que ficou apavorada como as pessoas estão no trânsito. Nunca estiveram tão agressivas, né, Camilo? Tão agressivas no trânsito, porque as pessoas estão no limite das suas resistências. E quando atingem esse limite, elas não conseguem transcender. Elas simplesmente permitem que aflore os seus atavismos, o seu primitivismo, a sua belicosidade, a sua ignorância, o seu ego. Hoje, mais do que nunca, aquela lei de Gerson, da década de 70, que vocês lembram muito bem, o importante é levar vantagem em tudo, isso caiu no inconsciente coletivo do brasileiro, demorou algum tempinho para aflorar, mas floresceu. E hoje, mais do que nunca, eu não sei por que pressa é essa que as pessoas têm, por conta de 1 minuto, sabe, tirarem até a vida de uma pessoa no sinal de trânsito. Na verdade, eu senti no inverso, né? Aqui, Lamennais, é muito claro, né? Como ele coloca, o devotamento é cego. O devotamento é cego. A gente não deve escolher quem nós vamos ajudar. A gente não deve escolher quem nós vamos salvar a vida. A gente não deve escolher quem a gente vai amparar. Porque ele ajuda, porque é parte do coração, porque vem de cima. Porque é uma necessidade inerente do ser humano. Só que ainda esse lado animalístico que habita hoje, e aí faço um viés, essa separação do joio e do trigo se dá exatamente também dentro desse processo. As pessoas estão se auto-escolhendo para reencarnarem novamente no planeta Terra ou não, mas elas não sabem disso. Elas não sabem disso. Então, eu tenho a impressão, foi muito interessante esse estudo de hoje, Lamennais, como toda quinta-feira é, mas essa necessidade desenfreada de ganhar tempo, tirar vantagem, ser melhor do que o outro, e ninguém é melhor do que ninguém, somos diferentes uns dos outros, eu acho que vem justamente dos atavismos, dos ecos, dos nossos passados, associado com esse instinto de conservação, porque por detrás de tudo isso existe um homem bom, um motorista bom, um passageiro bom no coletivo. As pessoas elas não são mais. Eu tenho essa sensação agora acompanhando o Evangelho. E hoje nós vivemos toda a humanidade no fio da navalha. No fio da navalha. É uma construção, a gente estuda, a gente troca, a gente ajuda, sabe? Esquece, não interessa quem quer ajudar. Se alguém está precisando, não interessa. Quem está precisando de ajuda, estendemos a mão.
sem chegar no extremo de salvar a vida do criminoso. É só um viés. Então, por uma leitura mais simples, porque aqui Lamennais foi preciso, inclusive, parafraseando Elisabeth de França, e Kardec muito crível, né, nas perguntas, inteligentíssimo, repetindo sempre a mesma pergunta e outros espíritos respondendo a mesma pergunta que ele, e as respostas muito semelhantes umas às outras, a gente percebe que hoje, se você for defender alguém, está arriscado você perder sua própria vida. Olha a complexidade da situação que nós vemos hoje. Sobretudo o feminicídio. Isso é algo que dói na alma da gente. Mas, enfim, é uma outra história. Então, nós estamos vivendo diariamente momentos de catarse, aonde o homem velho está gritando, berrando na sociedade e no seu lar. Nem todo mundo tem essa mansidão, essa compreensão, essa busca da construção da empatia, da harmonia familiar. Tudo é passageiro. Nós temos essa consciência. Nós construímos esse conceito que é verdadeiro em nós. Mas será que o motorista que está no trânsito tem essa visão? Para fechar, conversando mais cedo hoje com o nosso companheiro Marcos, tá, de viagem para o Sul, ele me disse que ficou apavorado com a direção dos motoristas brasileiros. As estradas perfeitas, para o Sul é perfeito, né? Minas, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, por aí vai. As estradas são muito bem conservadas. Mas as pessoas estão correndo contra o quê? Que tempo é esse? Que está se extinguindo? Sim, o tempo está terminando. Esse tempo do velho mundo, das ambições, sabe? Do farinha pouco, meu pirão primeiro, do levar vantagem em tudo. É muito difícil o ser humano se reinventar se não tiver uma base religiosa. Não tem como. Se não tiver um amparo, um apoio, uma orientação, que o reestruture, que o resgate dele próprio, para que ele perceba que além do arco-íris há um pote de ouro, que é a nova era, que é um mundo maravilhoso de regeneração que nós já estamos transicionando, nós temos a obrigação de sermos melhores que nós já somos. Hoje nós estamos um pouquinho melhor do que nós fomos ontem. E amanhã, certamente, porque Deus assim o quer, seremos melhores do que hoje, porque nós estamos nos autoconstruindo. Essa é a grande verdade. Agora, é difícil, hein? É difícil. Com certeza, alguns de nós aqui se arvoraria no sentido de poupar a vida de um criminoso. Agora, para fechar, a pergunta porque eu também até hoje não entendi, por mais que a gente estude, né? Quem sabe a morte estará chegando muito cedo para ele, ou seja, já estaria fora da programação reencarnatória deste homem. A reencarnação poderá ser-lhe terrível. E aí cabe a pergunta, como assim? Por quê? A reencarnação próxima, naturalmente, seria terrível para ele se ele abreviasse a sua vida. É para a gente refletir. Se alguém puder responder, eu ficaria grato. Muito obrigado. Luciano, não, aqui ele não está. Se eu deixo ele morrer, ali não ajudo, não socorro, ele vai ter, ele está em perigo. Ele não está tirando a própria vida. Ele está em perigo. Não é isso não, Raquel. Não foi isso que eu perguntei. Uma pergunta. Aí a reencarnação vai ser difícil, porque ao abreviar, ele não vai ter um tempo que ele poderá se arrepender, poderá fazer diferente do que ele vinha fazendo até então. Então, a reencarnação, se ele acaba naquela hora e eu não fiz nada para ajudá-lo, eu estou abreviando, quer dizer, eu estou contribuindo para abreviar aquele tempo dele e ele perde a oportunidade. Pode ser até que ele continue fazendo tudo errado, mas o que Lamennais está dizendo é assim, ele está perdendo a oportunidade de rever, de revisitar suas atitudes, suas ações, de fazer de outra forma.
Então, já que você sabe disso, porque o entendimento de que estamos salvando, esse salvar aí, bem entre aspas, é porque a base tem que ser a imortalidade e a vida futura. Então, ele é um espírito imortal, ele é meu irmão, ele vai ter ali a existência reduzida, ele pode perder a oportunidade de fazer diferente, então o peso maior vai ser somente agravado porque ele não fez diferente, ele só praticou crime até aquele momento, ele carrega isso tudo para lá, ele retorna para resgatar tudo sem nenhuma oportunidade. Então, corre lá e socorre. Dá oportunidade para ele de que pode ser diferente. Aí ele apela mesmo, lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós a quem a ciência e o espírito esclareceu. Já me esclareceu que é meu irmão, que ele vai ter uma vida futura, que tudo que já veio de esclarecimento. Lançai-vos, arrancai a sua condenação. Ele ali está em perigo, você pode tirar daquela situação. E talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Pode até nem fazer, ele ainda diz isso. Pode ser que não, mas pode ser que sim, porque pode ser que salvando você está obedecendo a sua própria voz do coração, de ser generoso, de ser caridoso, mas está dando a chance do outro fazer ou não, diferente dali para frente. Opa, eu quase vou dessa vez, agora eu vou me regenerar. É a oportunidade, pelo menos é esse o meu entendimento. Satisfeito, obrigado. Agora entendi. Porque... Camila, sim. Entendeu? Eu leio dessa forma. Quer dizer, o meu entendimento me conduz a esse raciocínio. Muito bom. Ou seja, nós poderíamos minimizar as agruras da seguinte encarnação, poupando de um desenlace precoce e... Doído. Oi? Sofrido, doído, né? Porque Sim. Se ele está em perigo, é uma coisa ali que aconteceu, que não está previsto por ele, pelo menos. Então, vai que ele esteja morrendo afogado. E aí você sabe nadar, vai lá e salva, faz aquele gesto generoso, arrisca a sua vida por ele, o sensibiliza e, a partir dali, ele se modifica, ele se renova, ele se revê nas suas atitudes, nas suas ações e trabalha o seu processo renovador. Quer dizer, era tudo que ele precisava, talvez, e a gente não faz. Muito bom. Obrigado, Raquel. É isso aí, gente. Espiritismo é questionamento puro. Não tem nenhuma vaquinha de presépio aqui, não. Quanto mais dúvida nós tivermos, mais devemos tirar. Né, Raquel? Acho que Camila queria falar. Ei, gente, eu quero só dar uma palavrinha sobre uma situação que eu vivi aqui hoje com a minha irmã. Aqui em casa somos duas, né, irmãs de sangue do pai e da mãe. E por um infortúnio de coisas que aconteceram no passado, a gente tem uma irmã por parte de pai. Mas é uma pessoa extremamente problemática, sabe? Desde pequena sempre foi. O nosso pai, ele faleceu e não deixou nada para a gente, porque ele não tinha bens.
Porém, a minha avó, que era mãe do meu pai, ela tinha uma casa aqui em Belo Horizonte e essa casa está sendo vendida. E o nosso advogado chamou a gente hoje, a minha e a minha irmã, falando que a gente tem que abrir o inventário do nosso pai, que mesmo que negativado, ele precisa constar nos autos dos processos. E a gente comunicou à nossa irmã, porque como ela foi registrada e ela, claro, ela tem direito e a gente quer passar a parte dela, que cabe a ela, a menina ficou extremamente revoltada, ela virou o cão chupando manga, falando assim que é um absurdo que está aparecendo esse dinheiro agora, que ela vai abrir mão da parte dela, porque falaram para ela que ela nunca foi reconhecida como filha, que isso, que aquilo e tal. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, a gente fez uma comunicação para a menina receber o dinheiro dela, né? Uma parte que cabe a ela na herança. Qualquer outra pessoa que tivesse um coração assim que não fosse nos desígnios de Cristo ia tirar a menina da jogada. A gente não, a gente quer deixar para ela o que o nosso pai deixou, que é por direito dela, se ela foi registrada e tudo, ela tem direito a isso. E a menina falou que não vai assinar a documentação e que ela não tem nada a ver com isso, que é um absurdo que a gente está falando isso com ela, que não chamou ela para poder participar das reuniões. Aí entra nessa parte da insensatez que a gente está falando agora, que todo mundo está agindo a ferro e fogo, sem pensar, né? As pessoas hoje não pensam para agir, elas tomam atitudes impensadas, impulsivas, e é isso. Eu e minha irmã, a gente ficou assim, de boquiabertas com essa situação, né? Que como que a gente vai resolver isso aí? Porque se ela não assina esse documento para a gente do inventário do nosso pai, trava o processo de todo mundo na venda da casa e nem os herdeiros legítimos, que são os irmãos do meu pai, vão conseguir receber por causa do egoísmo de uma parte. É isso, gente. E a doutrina, para mim, cada dia, assim, é uma coisa atrás da outra, eu aprendendo, né? Se eu tivesse ainda lá atrás no homem velho, como o Luciano sempre brinca com a gente aqui e fala, eu matava essa menina, entendeu? Porque ela tá travando tudo de todo mundo e ela não tá percebendo que é um bem o qual ela faz parte também. Então era isso, era só para passar para vocês essa situação. Que a gente fica assim, sem reação, né, com esse tipo de coisa. É isso aí. Eu gostaria de dar uma palavrinha. Tem algumas partes que eu não escutei, porque tive que tirar o fone do ouvido, mas o Luciano estava agora colocando sobre o trânsito, perder a vida num minuto no sinal, isso deve ser manchete do Brasil, né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu não estou percebendo nada disso aqui. Se bem que meu filho também falou que aqui, nos jornais, eles não divulgam as estatísticas de criminalidade. Então, as pessoas nunca sabem exatamente o que está acontecendo. Mas, sinceramente, vivo aqui como se fosse tudo um mar de rosas, sabe? Eu sei que deve estar acontecendo muita depressão, muita ansiedade, talvez o número de suicídio tenha aumentado. Eu acredito em tudo isso, mas não como o Luciano está relatando, sabe? Não existe. O trânsito aqui, nossa, mãe de Deus, é impressionante. Eu vou fazer umas caminhadas que não tem calçada. Eu tenho que passar por uma estrada, é uma estrada estreita, que se passar dois carros, se for um carro grande, dois carros grandes passando, um vai esperar o outro, e eles esperam. Eu não ouço buzina aqui, quer dizer, tudo é diferente. E quando eu estou na estrada passando, eles param, aí se está vindo um outro na direção ao contrário, um passa, aí depois o outro passa pela contramão, e eu não preciso me apavorar, nada disso. Então eu falei assim, poxa, é diferente. Aí comecei a pensar do período antes de eu vir para cá, que eu já estava vendo muito pedintes, muita gente nas calçadas do centro do Rio de Janeiro,
e eu vi cenas assim de chocar a gente em viadutos em Madureira, em terrenos vazios, as pessoas fizeram umas casas e eu ficava imaginando, casa de papelão, eu ficava imaginando onde é que estava o banheiro e por acaso eu pude ver uma pessoa saindo e meia descomposta. Eu falei assim, meu Deus do céu, que vida é essa? Isso Aumentou, tá, sempre me Fátima? chocou, isso me chocou Aumentou. muito, muito. Aumentou, né? Pois é, e isso assim me deixa muito entristecida. Quando eu saía, eu voltava para casa deprimida, com tudo que eu tinha visto na rua, sabe? E aqui é diferente. Então, o Marcos mesmo falou sobre a estrada. Ele fez algum comentário sobre onde ele está morando? A Camila, que está aqui hoje, pode falar como é que é lá na França, Camila. É a mesma coisa que você falou, é um respeito, mas um respeito surreal em relação à vida humana. Eu até brinco que quando a gente vai atravessar a rua, mesmo se o sinal esteja aberto para a gente, todos os carros param. É uma educação no trânsito. O francês ele é muito brigão, né? Mas ele respeita muito. Ele não vai em cima do pedestre. Lá, Fátima, eu fiquei assim horrorizada logo que eu mudei, que quando o sinal em Paris abre, eles contam de 10 a 20 segundos para acelerarem o carro para arrancar. Porque eles esperam se está vindo um outro pedestre ou não, para o pedestre atravessar primeiro. Aqui é uma coisa surreal, surreal, não tem respeito. Muito triste. Então, aí, quer dizer, tudo isso que está acontecendo é uma questão mesmo do Brasil, sabe? E talvez, com certeza, a política, a falta de trabalho, de repente ter que trabalhar mais, um taxista, por exemplo, que está na rua, tem que trabalhar mais para levar o mesmo que levava algum tempo para casa, não é? Então, é muita coisa diferente, viu? Muita coisa diferente daqui. Tomara que as coisas melhorem, realmente. A desigualdade ela já provoca, né, alguns embates maiores. Então, tirando os sofrimentos por conta das depressões, essa insatisfação na questão da moral, dos anseios, mas a necessidade material, essa desigualdade é bem difícil, e isso a gente vive muito aqui. É um país com desigualdade social muito acentuada, né? Então, pessoas moram muito mal, as notícias, né, tem um número enorme de pessoas no Rio de Janeiro esses dias sem água, no meio da pandemia que ainda permanece, precisando lavar as roupas, as mãos mais do que nunca, o calor que está fazendo, e as pessoas sem água potável, não tem para beber. As famílias, né, numerosas. Então, mora-se mal, as distâncias são enormes entre o trabalho e o local da moradia. Isso tudo é um desgaste muito grande. Então, os transportes são muito superlotados. O desconforto disso tudo vai deixando mesmo o ser humano mais com os seus sentimentos mais aflorados no sentido da primitividade mesmo. Não encosta em mim porque aquilo já dá uma explosão. A ausência do conhecimento da vida espiritual, que também dá um distanciamento na forma de como você se conduz na vida, porque muitas das vezes, quando nós sabemos, né, o Evangelho de Jesus, que eu digo que está apoiado nesses dois pilares da imortalidade e da vida futura,
esse ponto de vista, eu tenho, eu mesma estou construindo o meu amanhã. Então, isso já te dá um pouco mais de estrutura, de serenidade, de abnegação, de renúncia, de coisas. Está difícil, está desafiador, perfeito, está desafiador. Mas a certeza de que você é construtor de si mesmo, isso já dá um alento. Já dá um novo ânimo. Agora, se você acha que está atravessando isso tudo e você vai morrer e acabar ali na hora do seu sepultamento, acabou. Para quê? Por que eu vou ter paciência? Por que eu vou respeitar o outro? Por que eu vou conquistar bons sentimentos? Por que eu vou ser devotada? Porque o devotamento, né, que o Luciano comentou, devotamento é justo isso, é essa boa vontade também para com o outro, é abnegação. Você esquece de você e vai socorrer o outro, essa dedicação, esse zelo que você tem pelo outro. Eu vou ter zelo pelo outro se vai acabar tudo. Para quê? Né? Então, isso já também... Agora, só que está tudo certo. Se nós estamos aqui vivenciando e, dessa forma, isso tudo é por necessidade nossa. É coletiva, mas é individual, é aqui. Senão eu estaria na França, estaria na Suíça, estaria na Dinamarca, né? Mas não, eu estou aqui no Brasil para ver todas essas coisas, todas essas dificuldades, enfrentar todos esses desafios e ver com que eu estou aprendendo, como que eu conduzo, me conduzo nesse caminho de evolução, que é lento, que é passo a passo, que é pouco a pouco, que é de paradas, é de desvios, mas são as oportunidades que são nos dadas para ver a si mesmo e ao outro, o que eu faço. Aí sim, tem coisas que eu não posso fazer. Eu gosto muito dos depoimentos do padre Júlio Lancelotti. E outro dia, numa entrevista, foi perguntado para ele como que ele deita e dorme. Ele tem... vou chutar números, porque eu não sei repetir os números, mas assim, ele tem 1000 bocas para ele alimentar. Ele consegue alimentar somente 300, 400. E como que ele deita e dorme sabendo que tem 600 ou 500 ou mais que ficaram sem receber o alimento material? Isso eu não posso. Eu fiz o que eu pude. Eu pude alimentar 400. Então, mas é aquele limite dele, mas é o devotamento dele, é a dedicação dele, né? E assim a gente faz. Agora, o que é interessante para a nossa reflexão é que, muitas das vezes, nós não fazemos esse exercício semelhante ao do Padre Júlio. Nós justificamos, é diferente. Fazer esse possível, esse que está ao alcance de cada um de nós, é uma coisa. Agora, comodamente, num travesseiro, ali, não, eu estou fazendo o que eu posso, eu não posso socorrer todo mundo, eu não posso atender todo mundo, e não está fazendo mesmo nem aquilo que pode. Então, é reflexão para cada um. Por isso que, no início, nós falávamos, são questões colocadas para a nossa reflexão, no nosso encontro, cada um consigo mesmo. Eu não posso responder se
Jesus é modelo e guia para a Josi, para o Luciano. Eu posso responder se Jesus está sendo meu modelo e guia. Para mim, é lá, é olhando para o meu interior, é olhando para as minhas ações, é me avaliando, é buscando extrair de mim mesma essa resposta. Do mesmo jeito que deve-se expor a vida por um malfeitor, quem tem que responder essa pergunta é cada um de nós. Lamennais trouxe aqui uma resposta de reflexão. Olha, se eu digo que acredito na vida futura, se eu digo que a caridade, o amor ao próximo, o devotamento, tudo isso é importante, eu só me ilumino, eu só cresço espiritualmente se passar pelo próximo. A reflexão é genérica, ele traz, olha, desse jeito, está aqui. Agora, você faz, você não faz, você faz mais ou menos, já faz um pouco, já faz mais ou menos muito, é aquele entre o sim e o não. Nessa questão aqui de deve-se expor a própria vida por um malfeitor, ela tem uma infinidade de reflexões. Não é assim, sim e não. Mas cada um é que vai se analisar, que vai buscar essa resposta dentro de si. Tá bom, meu povo? Oiê, estou sozinha? Não, Raquel. O povo está refletindo. A Tá Sandra bom. só ri. A Sandra só ri. Vai ficar impressionada com isso. Eu só vou repetir, posso repetir uma frase que é o meu guia. A vida te pede o bem que te faça possível. Cada dia a gente pode um pouquinho, a gente faz um pouquinho que a gente pode, que naquele momento a vida só pede para a gente o bem que a gente é possível cumprir. Se a gente cumprir o pouquinho que a gente pode, a gente está no caminho. É um caminho, não é um pulo de um ponto para o outro. Acabei. É isso. Muito, muito obrigada, Nádia. É esse pouquinho. Eu lembro sempre do Padre Júlio, quando ele diz isso, eu não posso me angustiar, eu faço aquilo que está dentro, né? E aí tem, e às vezes a gente até esquece, né? Quando a Isabel de França fala o socorro da prece, se é só isso que está sendo possível para mim nesse momento, faça, atenda. É esse momento seu. Faça isso, o socorro da prece. Raquel, isso inclusive tira até um certo fardo psicológico da gente, porque muitas das vezes são tantas as demandas que a gente tem percebido, né, e tem acompanhado ultimamente, e gera uma sensação de impotência, porque assim, a vontade é se voluntariar e ajudar. Né? A maioria das pessoas tem esse anseio de querer ajudar. Mas há um impedimento seríssimo, que é o isolamento que nós estamos atravessando hoje em dia. Então, é mais uma oportunidade que nós temos de exercitar o poder da prece, sim, porque ela atinge um objetivo, ela chega a quem está precisando. Né? Sem contar que a gente ativa
um grupo ou inúmeros, naturalmente, né, óbvio, mas um grupo específico de companheiros nossos da espiritualidade que aproveitam dessa intenção, dessa energia. É claro que ela vai até os planos superiores, né, e lá sim é feita uma análise, né, dentro de departamentos, para que se avalie se de fato aquela pessoa tem o merecimento de ser amparada, né, ou não, né, Sandra? E muitas das vezes as pessoas se revoltam porque, mas eu orei tanto, eu pedi tanto a Deus, aí se revolta com Deus, com Jesus, e fulano se foi. Mas fulano se foi porque estava dentro da programação reencarnatória dele ou dela. Agora, quando se faz uma prece, se potencializa a ação dos espíritos superiores sobre aquele o que está sendo pedido, está sendo solicitado. Isso é fato. Como a gente ainda não tem os olhos de ver, mas temos a literatura que nos ensina, espírita, e acreditar naquilo que não se vê, o exercício de abstração da matéria, de transcender a matéria e perceber que existe uma vida muito maior e plena e pulsante além do nosso palmo de nariz, além das telinhas, e que foi de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos voltar e quiçá até de acordo com o nosso merecimento, a nossa construção diária, conseguimos voltar melhores. Na pior das hipóteses, a gente volta na mesma condição que a gente veio, né? Então, eu costumo colocar que nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Aprendi isso com a irmã do nosso presidente, né? Então, enquanto nós estivermos aqui, que nós nos esforcemos para fazer o melhor que nós pudermos. Sabe, esse desprover do ego, do homem velho, é um exercício que promove uma dor profunda. Porque ninguém nunca falou que crescer não provocaria dor, e dói. Mas, em compensação, o bálsamo que virá e os ônus desses nossos esforços, muitas das vezes até quase estoicos, que a gente tira energia, não se sabe de onde dentro de nós, né, Camila? Para poder superar as dificuldades, e a gente consegue. Qual de nós aqui fracassou em algum momento, em algum pedido? Por alguém? É para a gente refletir, né? Então, enfim, é a minha leitura que faço. Muito bom. Raquel, Olha posso a hora. falar? Raquel, posso falar? Pode, eu não... Adorei ouvir todo mundo. Desculpa, eu não falei antes, porque eu estou aqui ocupada, mas eu estou atenta a tudo. E eu sempre me coloco naquilo que é, e isso é natural, das minhas dificuldades. E eu fiquei me perguntando se eu salvaria a vida de quem anda infelicitando a vida de uma nação inteira. Eu sempre me coloco me perguntando se eu poderia. E é feliz, porque o sentimento não é de raiva, nem de muito menos de ódio, e dependendo da situação, talvez até sim. Mas sabe o que é mais importante? É quando a gente desenvolve aquele olhar de amorosidade e de solidariedade com aquele que está jogado na rua. É quando a gente deixa de ser cego e olha para os nossos irmãos em situação de rua, muitos desses até que já tentaram nos assaltar, e a gente percebe o pedido de socorro, e mesmo que você não tenha nada materialmente para dar, que a gente já tenha despertado para fazer essa prece, para um pensamento de amoroso, até com pensamento nessas criaturas. E nós podemos fazer isso o tempo. Eu lembro de uma situação, rapidamente vou contar. Estávamos eu, a Aida e a Sônia Dias em Angra. Não, esse dia nós estávamos no Rio, nós fomos fazer compra para um congear desse que ia acontecer. E estávamos esperando o sinal abrir, e de repente, do nosso lado, que também esperando, uma pessoa teve um ataque epilético. E imediatamente, foi muito engraçado isso, foi uma lição e tanto, isso já tem mais de 20 anos. Nós
atravessamos a rua, porque o guarda tinha um guarda de trânsito, o guarda foi acudir. E continuamos a caminhar. Eu, a Sônia e a Aida. E o Aleijadinho chegou, tomou a Sônia Dias no meio da rua e falou para a gente assim, isso aconteceu com o Chico, mas aconteceu com a Sônia Dias, comigo, com a Aida também. Volta e faz a prece para aquele irmão. Ajuda. E falou muito severamente com nós três. Olha, se tivesse um buraco, a gente se jogava dentro de vergonha. Porque estávamos com pressa, com tempo contado para voltar para Angra. E aí acontece que nós voltamos, atravessamos novamente a rua, e enquanto o guarda fazia lá, a tia Sônia recebeu o espírito na maior discrição, que estava felicitando o irmão, e eu, no ouvidinho, abraçado com ela, dialoguei com ele. Então, nós fizemos ali, num sinal de trânsito, em pleno centro do Rio de Janeiro, um socorro fraterno. Foi a primeira lição grande na vida. Eu era recém-entrada na doutrina e o Aleijadinho foi muito contundente. Nós ficamos muito envergonhadas, as três. Nós ficamos envergonhadas porque, na pressa de atender um objetivo, nós deixamos passar. Então, o que fica de lição é que a gente pode ser instrumento da parte de Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora. E nunca antes na história, pelo menos nossa recente, nós sentimos tão contundente esse poder, o poder de transformar uma situação através do nosso coração, através das nossas atitudes, até a nossa atitude corporal, ela fala ao outro e o outro percebe e a gente não se dá conta disso, porque quando você passa na rua e a pessoa passa carrancuda e mesmo assim você sorri e dá bom dia para essa pessoa, você psicosfera dela, você contagiou com o bem que você carrega a psicosfera daquela pessoa. E a gente precisa estar atento a isso. Quando eu ando na rua, a gente mora no Brasil e merece tudo isso que está acontecendo. Antes eu andava nessa postura, na postura de criticar os que passam feito cachorro louco, porque é assim que eles estão andando na rua, por nós. Agora, nós já mudamos essa atitude, porque somos nós que temos a ambiência deles. Então, eles passam e a gente vai só abençoando, a gente vai pedindo para Deus e o anjo da guarda da pessoa levar ela no destino dela em paz. A gente parou porque ontem, fazendo o evangelho antes de dormir, eu li a seguinte frase: quem muito julga, pouco ama. Então, se a gente entra no trânsito com essa postura de recriminar e criticar, nós não estamos fazendo a diferença. Nós vamos fazer a diferença se a gente começar a abençoar. E abençoar tentando contagiar com o bem que a gente já leva dentro de nós aqueles infelizes que estão passando na rua, porque é uma infelicidade não a ter e não dar valor à própria vida e à vida dos outros. Então, se a gente já atentou para o valor da vida da gente, a vida humana, a vida em si, então somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que tomar essa atitude. Eu não posso esperar de quem caminha cego diante das verdades do Cristo uma atitude coerente com o Cristo. Coerente tem que ser eu. Coerente tem que ser você, que a gente já está com a letra na mão, a gente já aprendeu, é só praticar. É só isso que eu queria falar. Muito bom, falou bem, muito bem. Olha, gente, nós avançamos, né, Luciano? Muito. Sim, são 10:06. Eu gostaria de fazer o encerramento trazendo assim uma conclusão, né? Tudo isso, fechando inclusive com a frase com a fala agora que a Marisa trouxe, que nós achamos também muito bonito, da mesma forma que falamos sobre a parábola do bom samaritano, que nos sensibiliza, mas nós fechamos lá e acabou, né? Parece que não nos diz respeito. E aí
a oração de São Francisco, né? Que a gente canta, que acha lindo, que se emociona, que chega nos locais que estão cantando, e aí as lágrimas de emoção descem, a gente se lava de tanta... Lindo, tudo muito bonito, mas será que nós estamos sendo instrumentos de paz? Será que estamos levando amor onde tem ódio no coração? Ou estamos botando mais lenha na fogueira? Será que estamos perdoando onde está havendo a ofensa? Será que estamos... Meu Deus! Será que estamos propiciando, promovendo a união onde tiver discórdia? Tudo isso são para as nossas reflexões. Nada precisa ser respondido publicamente, mas que sejamos nós mesmos a buscar a prática do que já estamos aprendendo. É nesse sentido que nós encerramos a nossa parte do Evangelho de hoje, com essa reflexão na realidade, falando de amor, falando de perdão, falando de entendimento, falando de paz, falando de concórdia, e que tudo isso brote dos nossos corações para irradiar aos que ainda carregam os corações enregelados, empedernidos, frios, sem afetos. Obrigada pela oportunidade que vocês têm me dado de me debruçar aí no Evangelho. Raquel, você permitiria que eu colocasse a música com a oração de Francisco de Assis para nós encerrarmos o estudo da tarde? Perfeito, perfeito. Vai ser lindo. É a própria prece, né? Já encerrando. Sim. Ou alguém vai Sim. fazer. Desculpa. Não precisa, né? É porque já é uma prece em si, né? Então, nosso agradecimento pelo nosso encontro.